o ser humano se adapta, né? Então, quando você está em uma situação ruim, que parece que não tem perspectiva de melhora, com certeza você mesmo vai achar caminhos diferentes para se adaptar e buscar melhorar, né? Isso faz parte da natureza humana. E, bom, como a economia é formada por seres humanos, né, a economia é adaptável. Então, nada é tão ruim a ponto de ser ruim para sempre. E nada é tão bom a ponto de ser bom para sempre. As coisas vão se adaptando, as estratégias vão mudando e com certeza você muda a sua vida. Bom, aqui voltamos com a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Vamos da página 221 a 229. Hoje, sem capítulo específico, né? Aqui é um pós-escrito que o Morgan Russell traz sobre a história do consumidor americano, né? Ele pega um período que é aquele período um pouco durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Mundial, né? E assim e até hoje, né? Ele explica como o consumidor médio americano ele criou as características que a gente vê hoje em dia até, né? Nos filmes americanos e a história do sonho americano, como tudo isso foi mais ou menos criado. Bom, aqui eu destaquei 3 trechos, eu achei interessante. Antes disso, eu li todos os capítulos em vídeos anteriores, tá? Tá tudo no meu canal no YouTube. Então, eu leio todos os dias, posto aqui para vocês todos os dias, sem saber muito como fazer, mas enfim, me esforço para fazer um conteúdo legal, deixar explicado né, o máximo possível, o mais claro possível, de forma que eu entenderia, eu tento né, explicar para vocês aí, interpretar. Então, cara, se você puder me dar uma força, deixar o seu like, deixar sua inscrição, né, ativar o sininho para as notificações, comentar, puta, adoro comentário, né, adoro feedback, gosto muito de debater no chat, então se você puder fazer um desses itens, né, pelo menos dar o like aí no vídeo, vai me incentivar muito a continuar, né, e vai valorizar todo esse trabalho aí que eu tive até agora. Então, bom, dá uma força aí, tá? Obrigado, pessoal, já agradeço. Continuando então aqui, o primeiro trecho que eu grifei, né, que é uma situação durante a guerra, né? O que aconteceu no mercado de trabalho, né, nessa Segunda Guerra Mundial para os americanos. Ele diz o seguinte, abre aspas, 16 milhões de americanos, 11% da população, haviam servido na guerra. Cerca de 8 milhões estavam fora do país ao final dela. A média de idade desse grupo era de 23 anos. Dali a 1 ano e meio, todos, exceto 1,5 milhão deles, estariam de volta ao país. E sem farda. O que eles iriam fazer? Onde iriam trabalhar? Onde iriam morar? Fecha aspas. É muito interessante, né, o que ele traz aqui. E o mais impressionante é a adaptabilidade que os americanos tiveram, que a economia americana teve, né? Eu acho que dá para tirar bons frutos, né, dessa história. Essa história com certeza é um bom exemplo econômico de como essas questões em aberto se transformaram em um boom econômico, né? Como esses futuros desempregados, né, se transformaram em potenciais consumidores. Ele destaca aqui o que aconteceu, né? Qual que foi a estratégia americana para abrigar esses ex-combatentes e colocar eles de volta rumo à economia crescente. Bom, diz o seguinte, abre aspas, elas tomaram os empréstimos para comprar casas, carros, eletrodomésticos e brinquedos muito baratos, o que do ponto de vista de um político paranoico foi sensacional. O consumo se tornou uma estratégia econômica explícita nos anos logo após a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Então, a política americana, né, o governo americano, identificando que esses caras iriam voltar da guerra sem trabalho, né, com vontade de se estabelecer, de crescer, de construir uma família, o que fizeram? Começaram a liberar crédito. Então, o cartão de crédito ele foi criado em 1950, empréstimo pessoal, consignado e tudo mais na mesma época. Então, o crédito se tornou uma realidade, com taxas de juros baixas. Ele até destaca aqui em algum ponto que os soldados norte-americanos tinham um incentivo tremendo para comprar casas, né? A hipoteca, que lá para eles é uma realidade, como se fosse a parcela, né, das casas, saía mais barato que o aluguel, né? Então começou até um incentivo de compra, de consumo, que é um incentivo que se estendeu até
hoje, né, lá nos Estados Unidos. E isso fez com que a economia, né, entrasse dinheiro, por mais que a dívida dos Estados Unidos vinha da casa de trilhão no pós-guerra, começou a fazer com que entrasse dinheiro para a economia, né, e essa dívida diminuísse e os caixas, né, a liquidez norte-americana crescesse. Isso fez com que salvasse, né, aquela perspectiva ruim de pós-guerra que eles tinham até então. Abre aspas, a resposta para a pergunta o que todos esses soldados vão fazer depois da guerra, agora estava nítida. Eles iriam comprar bens usando o dinheiro que ganhavam em seus empregos, produzindo bens impulsionados pelo baixo custo dos empréstimos para comprar ainda mais bens. Fecha aspas. Então é isso, né? Os empregos que os soldados ganharam foi através do consumo. O alto consumo de eletrodomésticos, né, para as casas norte-americanas cresceu muito. Essa tecnologia tinha sido desenvolvida durante a guerra e até pré-guerra, e aí só depois da guerra que esse consumo veio. Né? Foi o momento das pessoas pararem, olharem e verem valor nesses eletrodomésticos, tipo TV, tipo micro-ondas, tipo aspirador, certo? Veio tudo dentro dessa época. E aí, os soldados norte-americanos que então não tinham emprego, tinham uma nova demanda no mercado, eles foram empregados, né, para construir esses itens e ao mesmo tempo consumi-los, né, devido aos empréstimos e tudo mais, que não só eles, não só os ex-combatentes, mas a maioria dos americanos começaram a ter acesso, né? E bom, aqui o resultado de tudo isso, né? Eu destaquei num trecho, diz o seguinte, abre aspas, de 1950 a 1980, a renda dos 20% mais pobres cresceu em um montante quase idêntico aos dos 5% mais ricos. A igualdade ia além dos salários. As mulheres trabalhavam fora de casa em um número recorde. A taxa de participação delas na força de trabalho passou de 31% logo após a guerra para 37% em 55% e 40% em 65%. As minorias também ganharam após a posse de Franklin Roosevelt em 1945. Fecha aspas. Aqui, então, o Morgan Russell, ele traz um olhar norte-americano. Mas o que a gente pode tirar e aprender com essa história no final do dia? Eu acho que a gente pode aprender duas coisas. Primeiro, a adaptabilidade. Tanto o mercado é feito de pessoas, certo? É feito de seres humanos. O ser humano se adapta, né? Então, quando você está em uma situação ruim, que parece que não tem perspectiva de melhora, com certeza você mesmo vai achar caminhos diferentes para se adaptar e buscar melhorar, né? Isso faz parte da natureza humana. E, bom, como a economia é formada por seres humanos, né, a economia é adaptável. Então, nada é tão ruim a ponto de ser ruim para sempre. E nada é tão bom a ponto de ser bom para sempre. As coisas vão se adaptando, as estratégias vão mudando e com certeza você muda a sua vida, né, através disso. Enfim, então eu acho que é isso o mais legal que a gente pode tirar dessa história, né? Que é bem visão norte-americana, né? Do Morgan Russell, mas que traz esse ensinamento, né? Os Estados Unidos estavam sem perspectiva nenhuma, uma economia sendo reconstruída, uma dívida muito alta, né? Perguntas em aberto, e aí eles deram a volta por cima, né? O que se tornou uma péssima visão, virou uma visão surpreendente, né? Como a gente pode fazer, né, na nossa vida. Não é fácil, não é simples, mas a gente tem esse poder de escolher coisas novas e se adaptar e se remodelar, né? Vamos falar assim. Eu acho que é isso que a gente pode tirar dessas páginas. Pessoal, peço, por favor, mais uma vez, que se você tiver um tempinho aí de curtir o conteúdo, se você gostou, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Me fala aí embaixo o que você achou dessas posições, dessas páginas, das páginas anteriores também, se você tem algum complemento, se você quer perguntar alguma coisa, a gente conversa no chat, tá? Ativa o sininho para as notificações. Também me segue lá no TikTok, Lucas Motivacional, com 2 L's no final. Eu faço conteúdos parecidos, né? São conteúdos mais curtos, mais diretos, né? Mas eu trago curiosidades, frases, enfim. Você quer incentivar aí que o canal continue, por favor, deixa a sua contribuição, né? Dessa forma. Vou agradecer muito. Obrigado, pessoal. Essas foram as páginas de hoje.